Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal Givandro Barros Mentoria Consultiva. No vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre crescimento empresarial. Como vocês devem saber, eu lido aqui com os meus mentorados, um processo de mentoria consultiva já há vários anos, e quando a gente recebe pessoas que querem abrir novos negócios e querem estruturar os seus negócios, melhorar os seus próprios negócios, todos eles, sem exceção, ou pelo menos uma grande parte desses futuros empresários e também dos empreendedores, acaba falando em crescimento empresarial. Eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero... O que significa crescimento empresarial? Será que você sabe? E será que você pode, se você for empresário principalmente, será que você não está passando pela falsa síndrome do crescimento empresarial? Isso não pode estar prejudicando aí você e o seu negócio? Vamos discutir sobre esse assunto hoje? Bora lá, roda a vinheta e eu já volto pra gente falar sobre ele. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto, vamos falar hoje sobre crescimento empresarial. Crescer é importante, obviamente, crescer significa algumas coisas, pode significar, assim como sucesso, né? Pode significar para mim algo, para você outra coisa, cada um tem uma régua do crescimento e a gente muitas vezes tem uma falsa sensação desse crescimento porque a gente não analisa os números corretos, porque aquilo que a gente considera crescer muitas vezes para nós é importante, mas para o mercado não, para os concorrentes não. E aí essa falsa síndrome do crescimento, né? Por que eu chamo de síndrome? Porque ela sempre é uma constância na cabeça do empresário. Quem tem empresa ou quem quer abrir uma empresa já nasce, né? O futuro empreendedor já está pensando em crescer para ganhar dinheiro, para fazer o negócio crescer. E essa palavra crescimento empresarial, né? Esse termo aí, tá na fala de todo mundo. Só que, por que eu chamei, né, esse vídeo de falsa síndrome? Porque muitas vezes ela é falsa, né? Esse ano, graças a Deus, tive um boom aí aqui nas minhas mentorias consultivas, tenho sido procurado por vários empresários de mercados diferentes e muitos deles sofrem por essa síndrome, né? E às vezes a gente acredita que crescer significa ter mais colaboradores, abrir mais empresas, franquear o negócio. Pode ser, isso realmente aumentar o número de unidades, de pessoas e tal, também pode significar o crescimento. Mas a gente tem que saber se isso está dando lucro, né? Se está dando retorno de diversas formas, e é sobre isso que eu quero falar. Eu trouxe aqui para vocês 6 pontos que eu acredito que sejam cruciais para você avaliar se realmente você está crescendo. De novo, a sua régua pode ser diferente da minha. Esses são 6 pontos que eu valorizo e que eu, depois, né, abri o IOPEX em 2011, nós já estamos em 2021 e fui consultor de outras empresas aí mais um bom tempo, vendo o que eu vejo, passando por o que eu passei e agora, passando pelo que eu estou passando, né, tanto pessoalmente, tendo 2 empresas e também prestando mentoria consultiva. Para mim, a minha régua é medida por esses 6 pontos. Talvez 1 ou 2 mais, 1 ou 2 menos, mas são esses principais temas que eu avaliei para mim, inclusive em 2016, quando eu resolvi mudar o meu modelo de negócio. Eu tinha crescido muito, né? Na visão de muitas pessoas, eu tinha crescido muito. E aí, só para contar um pouquinho da minha história, para que ela sirva de base para você, eu cheguei a ter um número razoável aí de pessoas trabalhando comigo, né? Mais de 30 pessoas, vários consultores, inclusive em projetos em outros países. A empresa cresceu muito rápido e, olhando nessa régua do crescimento, muitos colaboradores, muitos projetos, prestando serviço para grandes empresas, somente empresas gigantescas do Brasil e do exterior, fazendo projetos grandes, de vulto grande, com faturamento alto.
Só que chega um ponto que você avalia se todo esse crescimento, aquilo que a gente julga crescimento, realmente está sendo algo benefício para o seu crescimento. Afinal de contas, é você que é o dono, né? É você que quer algo para o seu futuro, é você que mede essa régua do crescimento por com diversas medidas aí. E no meu caso, eu avaliei em 2016 e por uma série de fatores, vários desses aqui, hoje eu concluo até um pouquinho diferente do que eu concluí lá atrás, mas foi um aprendizado muito grande para mim, para eu ter decidido trabalhar hoje sozinho, né? Hoje a empresa sou eu, tenho apoios de vários prestadores de serviço, principalmente para marketing, mas a empresa sou eu, tenho o meu escritório aqui, recebo os meus clientes aqui, não atuo mais como consultor, viajando para o mundo inteiro ou para vários estados aí prestando consultoria, faço algumas viagens, vou a alguns clientes, mas o número é infinitamente menor, né? Antes eu vivia em hotel e vivia muito pouco na minha casa, 1 a 2 dias por semana apenas. Eu precisei mudar essa dinâmica da minha vida, abrindo mão de algumas coisas e mudando o modelo de negócio para que eu pudesse ter mais ou menos o mesmo ganho, vamos dizer assim, e não é só salário, vou falar aqui alguns temas que eu acredito que sejam importantes, que foram importantes e ainda são para mim, e ganhar outras coisas que também para mim são muito valiosas, né? E isso para mim é crescer, não é só ter uma empresa com X colaboradores e, sei lá, por ego ou por alguma coisa mostrar que a gente é grande. Não, a gente pode faturar a mesma coisa, mudando o modelo de negócio, fazendo algo de forma diferente, recebendo mais, inclusive, podendo, né, alcançar outros patamares, mas medindo o nosso modelo de negócio por alguns fatores distintos. Primeiro tema que eu colocaria aqui para você, pensar se você realmente não está passando por essa falsa síndrome do crescimento empresarial, é se você conseguiu reduzir os seus problemas. Por que eu estou dizendo esse como o primeiro ponto? Porque a pessoa que quer crescer, ela vai ter que contratar gente. Ela vai ter que, sei lá, abrir novas unidades ou outras empresas e crescer. Automaticamente, isso, diga você ou não, ou aceite você ou não, vão aumentar os números de problemas, né? As coisas vão quebrar mais, as pessoas vão reclamar mais, vai ter um entra e sai maior de colaboradores, vão acontecer vários tipos de problemas para você resolver de diversas instâncias nos diversos processos do seu negócio. Faz parte do jogo, né? Do jogo do crescimento, também, à medida que a gente cresce, ser um bom gestor para que a gente consiga resolver os problemas. Mas se você cresceu ou acha que cresceu e os seus problemas não reduziram, né, então você está passando por essa falsa síndrome do crescimento. Se os seus problemas só aumentaram e você acha que você cresceu, então, meu amigo, logicamente que um ponto isolado não deve ser levado em consideração. Espera eu falar aí os 6 pontos que você vai ver que a interligação entre eles é que dá a somatória do título do vídeo dessa falsa síndrome do crescimento. Então, se os seus problemas aumentaram, a sua falsa sensação de crescimento está levando você por um outro caminho, porque você está tendo que, inclusive, envolver mais tempo, seja seu, seja de outras pessoas, e muitas vezes, quando a gente tem problema, dinheiro para resolver esses problemas, e aí eu não estou crescendo como eu acreditaria. Posso até estar sobrando um pouquinho mais para mim no fim do mês ou para a empresa, mas o nível de problema, se ele aumentou, pode ser que eu não esteja crescendo da maneira adequada. Esse é o primeiro. O segundo ponto é se o número de desperdícios também não reduziu. Se ele não reduziu, e desperdícios das mais diversas formas possíveis. Quem produz produto tem vamos dizer assim, um nível de desperdícios, né, de maneira mais fácil de ser identificada. Eu aprendi no Japão, há muitos anos atrás, quando eu fiz 2 treinamentos lá, e a gente vai para o Gemba, né, vai para a produção aí, quando eu era consultor de Lean da Mercedes, e a gente faz vários exercícios para aprender a enxergar desperdício. O japonês ele fala que ver desperdício é diferente de enxergar desperdício. Ver, eu estou vendo, né? Estou vendo ali, por exemplo, a fábrica que eles me levaram na época foi uma fábrica de bolos, né? Que faz bolo, faz diversos tipos de produtos era uma rede de padarias, né? Então é um negócio meio grande assim. E aí eu estou vendo uma massa
sobrar material, estou vendo isso, estou vendo óleo ali do equipamento, estou vendo uma série de coisas que não estão sendo bem estruturadas e a gente tem 9 tipos de desperdício. Se você for aí abaixo do meu canal, você vai ver que eu falo desses 9 tipos de desperdício. Estou pensando em fazer uma série novamente só focada em pequenas e médias empresas para dar exemplo desses 9 tipos de desperdício nas pequenas e médias empresas. Mas se o seu número de desperdícios, seja desperdício porque você está transportando mais, a sua logística piorou, seja desperdício de superprodução, e a gente que trabalha com serviço, a gente acha que a gente não tem muito desperdício. Tem sim, principalmente o desperdício focado no próprio processo nosso, né, de fazer, às vezes, as coisas de uma maneira não otimizada, que é um dos desperdícios, né, com processo ineficiente, desperdício de espera, né? Serviço, por exemplo, você vai num consultório aí, seja de dentista, seja de um médico, seja... Você espera demais, né? E essa espera é um desperdício grande. Por quê? Porque você tem que olhar o desperdício aos olhos do cliente. É o cliente que está esperando, né? Você está atendendo, é o cliente que está esperando. Então é um desperdício, porque você não deveria deixar ninguém esperar. E você está desperdiçando o quê? O tempo daquela pessoa e muitas vezes o seu também. Então, se os seus desperdícios aumentaram, assim como o número 1, os problemas, você com certeza está sofrendo dessa falta síndrome do crescimento. Se a sua empresa, você está achando que está crescendo, mas os problemas e os desperdícios também aumentaram, meu amigo, preste bastante atenção nos seus processos, porque quando os problemas aumentam e os desperdícios também aumentam, pode estar custando muito dinheiro para você. Suas despesas fixas vão aumentar e, inclusive, algumas variáveis, né, despesas variáveis, e você pode estar com essa falsa impressão de que você está crescendo, tá ok? Terceiro, melhoria considerável dos processos. Se você cresceu a sua empresa e os seus processos não melhoraram, não estou dizendo as atividades, né, que são um nível um pouquinho mais abaixo aí dos processos, mas se você desenhou seus processos, se você tem tudo estruturado, responsáveis para cada um dos processos, mesmo você sendo responsável por um ou outro, mas os seus processos em si não ficaram mais eficientes, eficazes, não estão performando melhor e não estão dando resultados melhores, muito provavelmente você está sofrendo dessa falsa síndrome. Você pode até estar ganhando mais dinheiro, mas esse retorno não vai vir com o tempo. Porque tem uma conta, isso é diferente para cada negócio, eu fiz a minha conta, que a depender, né, do tipo de negócio e daquilo que eu considero importante para mim, eu desenho isso quando eu elaboro a estratégia com os meus mentorados e faço isso para mim também, quais são os temas que são importantes para mim, para o meu perfil, para o meu tipo de pessoa, para aquilo que eu quero para o meu futuro e uma série de outras coisas, e também para o meu negócio, né, eu junto isso, quais são os temas que eu valorizo, que se isso crescer para bem ou para mal, qual é a curva que eu quero estar para que eu valorize, para que eu não chegue demais, né, além dessa curva negativamente e não ultrapasse essa curva numa velocidade tão grande para que esse crescimento valha realmente a pena. Então, a gente tem que pensar nisso. Se a melhoria dos seus processos não aconteceram, você está com uma falsa impressão de que o seu negócio cresceu. Pelo contrário, tem muita gente que cresce, e isso aconteceu um pouco comigo, mas como eu já era consultor e o meu negócio depois foi de consultoria, eu soube, logicamente não sou perfeito, quem sou eu? A gente sempre aprende e apanha muito, mas de uma certa forma eu acredito que eu soube lidar com os processos para fazê-los melhorar com o tempo, né, continuamente, envolvendo os meus gestores, envolvendo os meus colaboradores, para que como eu vivia de entregar método, né, entregar conhecimento, consultoria, entrega resolução de problemas para o cliente e tem que ter método, ferramenta por trás. Então a gente eu investia muito tempo com os meus colaboradores, investindo em pensar, em treinar, em escrever novas coisas, desenvolver coisas novas para mercados diferentes, porque era aquilo que a gente vendia. Então, na minha opinião, se você melhora os seus processos juntamente com o crescimento da sua empresa, né, sob a sua ótica, você não está com a síndrome. Se você cresceu e os seus processos pioraram, as pessoas estão trabalhando de maneira mais ineficiente e várias coisas não estão funcionando muito bem, embora você esteja com essa sensação de crescimento, meu amigo, me desculpe, mas você está com a falsa síndrome do crescimento. Número 4, aumento da margem de lucro, e não do faturamento, tá? Aumento da margem de lucro e também do seu prolabore. Vamos falar desse ponto, eu coloquei esses dois no mesmo ponto aí, porque tem a ver com dinheiro. Muita gente mede o crescimento empresarial pelo faturamento. Na minha opinião,
não é a forma correta. A forma correta de medir uma empresa e o crescimento dela pode ser pelo EBITDA, né? As maiores que conseguem calcular o EBITDA ali. Outro dia eu volto para falar somente sobre esse indicador, né, de gestão estratégica que eu chamo, né, que é o EBITDA. Mas para a gente que é pequeno, né, se você pegar suas receitas, retirar suas despesas fixas e as suas despesas variáveis, e ali já estão incluídos o seu prolabore, pagamento de todo mundo, impostos, tudo aquilo, né? Se tiver dentro certinho das despesas fixas e variáveis, vai sobrar um tanto lá embaixo. Se você pegar aquilo que sobrou e dividir de novo pela receita, vai te dar a sua margem de lucro em percentual, né? Porque você está dividindo valor por valor, dá um número em percentual. Esse percentual você tem que comparar com o percentual do ano passado, e a gente geralmente avalia crescimento por ano, né? Ou no mínimo a cada 6 meses, mas eu geralmente faço isso por ano. E se você tinha um faturamento de 1 milhão e passou para 2, qual foi a margem de lucro? Será que ela também dobrou? Por quê? Que a gente não deve medir a nossa régua de crescimento pelo faturamento, porque você não está levando em conta ou descontando ainda as suas despesas fixas e as despesas variáveis. Se você dobrou a sua margem de lucro, show de bola, você realmente cresceu financeiramente. E se você também cresceu o seu prolabore, porque o seu prolabore é uma conta fixa, né, que vai estar lá numa linha sua, da sua planilhinha financeira, de estratégia financeira, e aí você precisa receber esse dinheiro. Se hoje você está tirando da empresa 10 mil, amanhã você está tirando 20, e a empresa mesmo assim aumentou ou dobrou, sei lá, passou de 10% para 20%, de 20% para 30%, enfim, o percentual que foi, você está crescendo. Você está ganhando mais para você mesmo e está sobrando mais para o negócio, seja para o capital de giro, seja para você reinvestir, enfim, está sobrando mais. Se esses dois fatores financeiros estão acontecendo, ótimo, você não sofre da síndrome do crescimento. Se não, meça meça faça a sua avaliação aí de crescimento financeiro pela margem e não pelo faturamento, porque se você estiver faturando 1, passou para faturar 2, cresceu, contratou, abriu outra empresa, franqueou o negócio e tal, e no final está sobrando menos, ou seja, se a sua margem, quando você faturava 1 milhão, a sua margem era 30%, e agora que você fatura 2, a sua margem é 20%, meu amigo, você está com uma super falsa síndrome do crescimento. Pelo contrário, você piorou, né? Porque só sobrou 20%. Você está muito provavelmente recebendo a mesma coisa e está sobrando. Então, crescer nem sempre é bom, porque eu posso estar crescendo, as minhas contas aumentaram, né, por diversos motivos, e esses motivos dependem do seu modelo de negócio. Quanto mais eu dependo das pessoas para desempenhar as atividades no meu negócio, mais a folha de pagamento é um fator crucial aí para o seu negócio. Enfim, você tem que avaliar isso. Então, só para falar de um assunto financeiro, eu ia até trazer 2 aqui, mas 2 deles levariam inclusive mais tempo para serem explanados. Então, repetindo, se você aumentou sua margem de lucro e não o faturamento, e também aumentou seu prolabore, o seu resultado, o seu salário mensal aí, sua retirada, você está passando por essa sensação positiva, né, de crescer. E essa sensação, na minha opinião, é correta. Senão, essa é uma falsa síndrome e aí você tem que tomar cuidado para que, com o passar do tempo, você retorne a empresa para um patamar que você estava ou, né, possa tomar ações para que você melhore essa condição. Esse foi o 4º ponto. O 5º ponto que eu acho super importante o 5º e o 6º, para mim, são cruciais. Tiveram muito peso, assim. A parte financeira, eu confesso que, na época, quando eu mudei de consultor para mentoria consultiva e resolvi trabalhar sozinho, o dinheiro foi a que menos pesou para mim. A primeira coisa que pesou para mim foi a minha saúde, e a segunda coisa foram as atividades aqui. Depois, o último ponto, eu vou falar também que foi um dos que mais pesou. Então, 5º ponto, sair das atividades operacionais. Vamos lá. Se você está com a sensação de que o seu negócio cresceu, estou ganhando mais, aumentei, comprei outra empresa, aumentei escritório, aumentei pessoas, e as suas atividades e dos gestores que coordenam tudo, mas principalmente as suas atividades que deveriam estar reduzindo, seja por delegar, seja por diversos fatores, mas se as suas atividades não diminuíram, ou seja, você ainda está muito num nível operacional e
com muita dor de cabeça ainda, ou seja, tendo que desempenhar várias funções de vários processos, meu amigo, você não cresceu. Você está com uma falsa sensação de crescimento e o seu negócio ainda está demandando muito de você. Você pode não estar sabendo treinar as pessoas, não está sabendo delegar, os seus processos não estão muito bem estabelecidos, porque se você assistir meu vídeo passado, eu falei de como é que você pode ter resultado com o seu time, e aí você não cumpriu aqueles 8 primeiros pontos que eu falo lá no vídeo. Então existem uma série de coisas que nos fazem ficar muito presos, vamos dizer assim, às atividades operacionais. E são essas atividades operacionais que geram estresse para a gente, que tiram a nossa paciência do dia a dia, que fazem com que a gente não tenha resultado, fazem com que a gente não tenha tempo para pensar de forma estratégica, para pensar em novos produtos, em novos serviços, para fazer o papel do gestor e do líder, né? E no mínimo do empresário e empreendedor, que é ficar ali pensando em coisas novas, gerindo as pessoas, puxando as pessoas, liderando as pessoas, resolvendo problemas e apoiando a empresa realmente a crescer. Então, se você acha que está com a sensação de crescimento, se medindo apenas pela parte financeira, mas não conseguiu sair das atividades operacionais, você está sofrendo dessa falsa síndrome do crescimento, porque, na minha opinião, você não está crescendo. Os seus problemas só estão aumentando, você não está conseguindo delegar, você não está conseguindo sair do operacional e, por incrível que pareça, isso aconteceu um período pequeno comigo, mas aconteceu, eu vi isso de perto, eu vivi isso de perto, a empresa começa a exigir mais ainda de você. Porque os seus processos estão ligados a coisas dependentes daquilo que você modelou. E foi você que modelou porque a empresa é sua. E aí é a hora de você delegar mais, treinar melhor, envolver melhor as pessoas, fazer com que as pessoas, né, consigam fazer bem as atividades delas. Por isso que processo é crucial, treinamento é crucial. De novo, vai lá no meu último vídeo, dá uma olhada lá, como é que você vai fazer as pessoas desempenharem melhor as funções dela, porque o seu time tenha mais resultado. E tem muito pouco a ver com grana, tem mais a ver com como você vai estruturar diversas coisas no seu processo de gestão de pessoas. Então, se você saiu das atividades operacionais e tem saído cada vez mais, ok, é um dos pilares aí que eu acredito seja do crescimento. E por último, aumento do tempo livre. Saúde e aumento do meu tempo livre foi uma das coisas que mais fizeram com que eu decidisse mudar o meu modelo de negócio. Por quê? Na minha opinião, rico é quem tem tempo livre, né? Rico não é quem só tem dinheiro. Porque às vezes eu tenho dinheiro e não posso usufruir do meu dinheiro. Cara, eu posso até ser milionário, mas não vou conseguir fazer com que aquele dinheiro volte de encontro ao que eu tenho como necessidade pessoal, né? Eu coloquei até entre parênteses aqui, família, amigos, saúde, esporte. Se eu estou dependendo do meu negócio me suga tanto que não me dá tempo livre para eu investir em outras coisas da minha vida, eu vou passar a minha vida, sei lá, 60 anos, 65 anos, quanto for do período que eu ficar exercendo aquela função de empresário, daquilo que eu estou fazendo naquele momento, e não vou ter tempo para as outras coisas importantes da vida, que são a minha família. Tem empresários super famosos, super, né, entre aspas, bem-sucedidos, que se mostram super bem-sucedidos, principalmente nas mídias, né? A mídia social aceita tudo, mas, inclusive, que tem muito dinheiro no banco, mas que é um lixo com a família, que não tem amigo nenhum, que a saúde está mal, que usa droga, que não pratica esporte, que não tem os pilares, né, os outros pilares da vida, seja a religião, seja aquilo que é valoroso para você de forma bem construída, né? Então, para mim, como eu disse, né, quando eu mudei o meu modelo de negócio, o que menos fez eu pensar nessa mudança foi o dinheiro. O que mais fez eu pensar foi tempo livre. Tempo livre principalmente na época para minha esposa, porque como eu viajava muito, dormia na minha própria cama de 1 a 2 dias por semana no máximo. Isso 1, 2, 3, 4 anos, 5, 6, quando começa a aumentar demais, e eu já vinha de uma vida de consultoria, de viagens por diversos países, né? Pela Mercedes eu viajava muito. Quando eu fui para a Linway Consulting em Porto Alegre, fiquei lá 1 ano e pouquinho, quase 2, eu viajava bastante, mas pelo menos morava em casa. E quando eu fui para a Porsche Consulting, fiquei lá 4 anos e meio, aí que eu viajei bastante para vários países. Eu vivia com 3 malas, minha saúde começou a ficar mais deteriorada, né? Muito em aeroporto. Na época não tinha nem
esse vírus que a gente tem aí hoje, mas tinham outros, alergias e uma série de coisas começou a acontecer. E aí, quando eu abri o IOPEX, a empresa cresceu, isso exacerbou. E aí, saúde para mim, estar com a minha família, visitar minha família, meu pai já é falecido, mas poder visitar minha mãe, estar com as minhas irmãs, tomar o meu bom vinho que eu gosto, com os meus melhores amigos, participar, ter uma vida social que eu não tinha. Né? Eu chegava em casa, quando eu chegava em casa na sexta-feira, era 2 horas da manhã, porque eu descia de algum voo lá em Guarulhos, e como eu moro em Taubaté, de Guarulhos para Taubaté, né, eu tenho pé pesado, sei, mas eu levava aí 1h30, 1h40, e até chegar em casa, tomar banho para eu dormir, minha esposa já estava dormindo, e aí era aquela rotina muito curta do fim de semana para que domingo eu já aprontasse tudo para segunda-feira estar em algum lugar de novo, numa reunião ou num projeto de um cliente. Então, eu quis mudar essa vida. E não estou dizendo que a vida de consultor, a vida de viagens, a vida de... Não estou dizendo que essa vida é ruim. Estou dizendo que essa vida é pesada. E você tem que saber dosar, né? De novo, eu ainda faço algumas viagens, eu ainda atendo, agora não, né? Estamos numa fase meio complicada, mas eu ainda viajo para visitar alguns clientes, mas com uma frequência muito pequena. Para mim, crescimento hoje veio de escalar o meu negócio para os cursos. Hoje eu tenho cursos que vendem bem, online, e isso complementa uma renda que antigamente eu não tinha curso nenhum, eu dependia da renda da consultoria. A empresa cresceu, obviamente, mas hoje eu tenho negócios diferentes que me dão rendas de formas diferentes. Um dia eu venho falar sobre esses tipos de negócios aqui, e que esses negócios dão, às vezes, até mais do que eu ganhava antes, às vezes menos, mas muito menos estresse, de novo, mais tempo livre. Se você tem tempo livre, se a sua empresa cresceu e você passou por esses 5 pontos que eu falei aqui e a partir desse 6º ponto aqui você tem mais tempo para você, seja para sua família, para você mesmo, para o seu esporte, para sua família, para amigos, para a sua religião, para aquilo que você valoriza, show de bola. Você, na minha opinião, está realmente crescendo, está fazendo o negócio ir numa direção correta. De novo, não podemos medir o nosso crescimento apenas por, sei lá, lugar, franquia, empresa, abrir novos escritórios e aumentar o número de pessoas. Não. A gente precisa pensar de maneira igualitária em outros pilares, porque somos pessoas, ficamos doentes, queremos coisas diferentes e você tem que pensar aquilo que é importante para você. Eu coloquei aqui os 6 pontos que eu acho que são cruciais, não só para mim, mas discutindo com algumas pessoas, né? Eu participo. É lógico que a mentoria consultiva é um processo técnico de ajudar as pessoas a melhorar o negócio, seja melhorando a parte financeira, os processos, desenvolvendo a estratégia, o planejamento, estruturando o sistema de gestão, uma série de coisas, né, 100% mais técnicas do negócio do empresário, mas as sessões, sejam elas realizadas de forma online ou presenciais, a gente discute N coisas. Eu sou quase que meio um psicólogo, porque o empresário fala comigo sobre a família, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre uma série de coisas, sobre despedir ou contratar, que eu não consigo nem precificar, né? Eu já troco muita experiência com as pessoas em diversos outros temas, e por isso que a mentoria é legal, ela não é uma consultoria técnica e exclusiva naquele tema, né? Quando eu estava como consultor dentro de um cliente, lógico que a gente se envolve um pouco com as pessoas, mas o envolvimento é muito pequeno, né? Quanto maior a empresa, menor é esse envolvimento. Você está lá estritamente para desenvolver uma atividade X e pronto, e acabou. Quando a gente começa a prestar consultoria para empresas menores, aí a gente tem mais tempo de falar com as pessoas até comunizam mais informações, inclusive das suas vidas privadas aí com a gente. Mas a mentoria consultiva, como ela é realizada de maneira diferente da consultoria, eu preciso entender, né, o perfil do empresário ou do futuro empreendedor. Por isso que a minha esposa faz para mim as análises de perfil comportamental de quem faz mentoria comigo. Ela é coach, formou coach, já faz esse trabalho há muitos anos, e é ela que me ajuda, ela é meu braço direito, vamos dizer assim, na parte de gestão de pessoas, para fazer análise, para eu poder entender do perfil do empreendedor, né, do empresário, do meu cliente, e através do processo, para que eu possa, através do processo de mentoria consultiva, dar coisas
para esse perfil, preciso conhecer o perfil dele, e ele também, né? Mas eu preciso conhecer o perfil dele para eu dar para ele aquilo que no perfil dele ele vai aceitar melhor, mais rápido e vai tirar mais proveito, né? Então preciso entender do perfil dele e a minha esposa me ajuda fazendo a análise do perfil comportamental. Se a gente consegue fazer dessa forma e olhando essas diversas nuances do nosso negócio, medindo sob a nossa régua, né, aqueles fatores efetivos que são importantes para a gente melhorarem com o tempo, né, e esse tempo também varia de negócio a negócio, de pessoa a pessoa. Crescer pode ser importante para mim a cada 3 anos, a cada 2, para você pode ser a cada 5. Tem gente que é muito mais rápido, eu quero crescer em um ano, né? Principalmente quem mexe com startup, aí eu vou fazer um negócio, isso aqui vai virar de X para Y, vou vender isso aqui em 2 anos ou em 1 ano. Enfim, cada um tem um modelo de negócio, cada um está passando por uma coisa num certo momento, principalmente agora, com pandemia ou sem aí, e cada um quer atingir algo no futuro. Mas uma coisa eu falo para você, de novo, nem sempre é dinheiro, nem sempre é estruturas grandes que vão fazer você mostrar que é grande ou que está crescendo. E às vezes, que é o que eu acho hoje, né, com 47 anos, muita coisa a gente, pelo mundo ser capitalista e pelo mundo ser assim, né? Hoje em dia, a vida... Deixa eu pegar meu celular que está carregando aqui. A vida é muito aqui, isso aqui aceita tudo, mídia social aceita tudo. Muitas vezes a gente acaba cometendo... alguns indo por um lado, né, de divulgar coisas que a gente não é, ou fazer coisas que a gente não faz, ou falar coisas que a gente não faz, mostrar coisas que talvez sejam falsas, enfim, porque, de novo, mídia social aceita tudo. Mas você tem que ver o que é importante para você. Eu acho que você vai crescer no seu negócio quando você tiver os pilares que são importantes para ele enquanto negócio e para você enquanto pessoa casarem para você ter uma vida bem em termos financeiros, um bom retorno, né? Para que com esse dinheiro você tenha tempo livre, como eu disse aqui, para usufruir. Eu ganhava super bem, né? E não tinha dinheiro porque eu não tinha nem horário, não tinha tempo, não tinha nem horário para aproveitar, para viajar com a minha esposa. As minhas férias eram, sei lá, 2, 3 dias, um pouquinho em agosto, e lá no final, quando tinha, né? Usava mais as férias do final do ano porque os clientes também estavam parados, para fazer alguma coisa, e a gente fica cansado, e esse acúmulo, né, desse cansaço, inclusive físico e mental, às vezes o mental é pior que o físico, faz com que a gente não desempenhe bem a nossa função. E uma coisa depende da outra, né? Se eu não tenho saúde, como é que eu quero ser um bom empresário? Se eu não pratico esporte, como é que eu quero ter uma boa saúde? Se eu não como bem, porque no meu caso, né, viajava, um monte de coisa, só comia em restaurante, em hotel e tal, eu tinha que me policiar, eu tinha que ir para hotéis, por exemplo, que tinham uma academia, eu tinha que acordar mais cedo para dar pelo menos uma corridinha, fazer algum exercício, alguma coisa, porque eu adoro, né, sempre gostei de ter aí o lado, né, da saúde e fazer exercício de alguma forma. Agora estou fazendo, por conta desse período aí, resolvi intensificar cada vez mais a minha bike, né, comprei outra bike, e saúde para mim é muito importante, porque eu sei que, como eu já passei por problemas de saúde, graças a Deus não sérios, mas que prejudicaram o meu andamento e me puseram receios com relação àquilo que eu queria para o meu futuro, hoje saúde para mim é quase que o número 1, né? Sem saúde eu não faço nada, e acredito que você também. Então, pessoal, esses são 6 temas que eu gostaria de discutir com vocês nesse videocast, para que você não tenha uma falsa síndrome do crescimento, para que você tenha uma sensação correta do crescimento, para que você não se iluda de que crescer é ter mais gente, mais estrutura e ter um faturamento muito grande. Não meça a parte financeira pela sua margem ou pelo seu EBITDA, se você souber e quiser usar esse indicador, mas pelo menos pela sua margem de lucro. E considere problemas, desperdícios, melhoria dos processos, sair das atividades operacionais para você ter tempo de pensar em outras coisas. Aí sim você vai conseguir fazer a sua empresa crescer. E por último, tempo livre. Para mim, um dos fatores de sucesso é ter tempo livre. Quem é milionário tem mais tempo livre para fazer o que quiser, porque o dinheiro proporcionou tanto colocar gente lá para fazer para você, quanto N oportunidades que muito provavelmente você não tinha quando você era pequeno. Então,
procure trabalhar os elementos que são importantes para você e eu acredito que você consiga com isso ir numa melhor direção, tá ok? Um insight aí diferente para vocês. Espero que você consiga crescer o seu negócio. Se precisar de ajuda, quiser contar comigo, deixa aqui sempre abaixo nos comentários o meu e-mail, entre em contato através do meu processo de mentoria consultiva, que hoje está quase que 100% online. Vou poder te ajudar, vou poder te ajudar tanto, né, você como empresário a melhorar aí algumas coisas, seja com a minha experiência, seja através de técnicas, seja através de métodos, mas também o seu negócio, seus processos, te ajudar a desenvolver uma estratégia, te ajudar a fazer o seu planejamento, melhorar os seus processos, qualificar melhor a sua equipe e ter mais resultado para que isso realmente aconteça, para que você tenha crescimento empresarial e tanto mais dinheiro, quanto mais tempo, quanto menos problemas, menos desperdícios e atinja novos patamares aí para você como empresário e para o seu negócio. Fico por aqui. Desejo a você muita saúde, primeiramente, obviamente, e te vejo no próximo videocast. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.